Olá a todos e todas, boa tarde. Bem-vindos à nossa masterclass sobre aplicação de GIS e BIM em projetos de contenção de encostas. Meu nome é Thaisa Figueroa, eu sou arquiteta e gerente de relações institucionais aqui na Zigurate. Para quem não nos conhece ainda, a Zigurate é um instituto online com mais de 20 anos de experiência no campo da educação, oferecendo programas de treinamento inovadores e de alta qualidade, especialmente desenvolvidos para atender às necessidades dos profissionais do setor AEC. E com isso eu gostaria de dizer que o evento de hoje, ele está relacionado ao nosso Master Internacional em BIM Management para Infraestruturas, Engenharia Civil e GIS, e é uma grande satisfação para mim, para a gente, né, promover este evento em parceria com a TPF Engenharia, e para mim também particularmente como recifense, é um prazer especial apresentar o encontro de hoje. Bom, na tela vocês podem ver o QR Code, que se vocês escanearem, vocês vão ter, vai levar vocês para a nossa página web, do nosso master, para se vocês quiserem ter acesso a mais informações. E sem mais delongas, eu queria apresentar os palestrantes de hoje. Temos aqui o Bruno Maciolino, que é PMP e gerente de projetos na TPF Engenharia há 17 anos, além de ser engenheiro e mestre de recursos hídricos e tecnologia ambiental. Temos o Tarek Farah, que é gerente de produtos na TPF Engenharia com 13 anos de experiência em projetos de infraestrutura, é engenheiro civil e pós-graduado em geotecnia e engenharia de barragens. E temos também o Sanderlan Costa, que é engenheiro cartógrafo e agrimensor, especialista em geoprocessamento e análise de dados, e mestrando em ciências geodésicas e tecnologias da geoinformação, com expertise em BIM, com GIS, SIG, em ambientes, web e banco de dados relacionados. Obrigada por vocês estarem aqui com a gente hoje, e eu passo a palavra para vocês. Também queria só comentar que o público fica à vontade para enviar as perguntas e dúvidas no chat, que ao final da sessão a gente vai estar respondendo a vocês. Passo a palavra para vocês e muito Ok, obrigada, gente, por estar aqui com a gente hoje. ok, Thaisa. Eu também quero agradecer aí a oportunidade e a participação de todos. E vamos iniciar aqui a nossa apresentação sobre gestão em BIM. Começando a nossa Masterclass, nós vamos falar sobre a aplicação de GIS e BIM em projetos de encosto, como Thaisa já nos apresentou, Bruno, Tarek e Sanderlan. Vamos apresentar, somos engenheiros da TPF Engenharia. Pode passar. Passa aí, Sanderlan. Pode passar, já fizemos a apresentação. Aqui é um resumo sobre o sumário, né, o conteúdo da apresentação, a gente dividiu em 3 blocos. Introdução, aplicação de GIS e BIM. Volta rapidinho, Sanderlan. Aplicação de GIS e BIM em projetos de encosta e considerações finais. Então, a gente vai tratar desses 3 blocos. Vamos começar agora com uma breve apresentação aqui da TPF Engenharia. Pode passar, senhor. Passar. TPF Engenharia é uma empresa de consultoria, né, com sede em Bruxelas, na Bélgica. Temos também unidades aqui no Brasil, 3 unidades, espalhadas aqui no globo. São mais de 5 mil colaboradores, desenvolvendo projetos em mais de 40 países, né, várias expertises e nacionalidade. Uma equipe multicultural, né, de espanhol, francês, inglês, português, que são as línguas faladas na empresa, faturamento da ordem de 280 milhões de euros. Pode passar, Sunderland? Aqui um pouco sobre a TPF no Brasil, né? Nós somos uma empresa de consultoria há 55 anos, né? Fazendo projetos. Né? Nossos valores é integridade, excelência, prosperidade e responsabilidade, sempre trabalhando com melhoria contínua, qualidade e excelência, né, dos projetos. Temos certificação a ISO 9001, 45001, 14001, também do Great Place to Work, certificação. No Brasil são da ordem de 1.000 colaboradores e 15ª maior empresa em consultoria. Pode passar. A TPF, ela desenvolve projetos de engenharia, nas áreas de consultoria, projetos, gerenciamento, supervisão e fiscalização. E as especialidades, essas que vocês estão vendo aqui, de programa de investimento, mineração, desenvolvimento urbano, transporte, saneamento,
recursos hídricos, meio ambiente, irrigação, dentre outros. É um time multidisciplinar, a gente usa diversas ferramentas e metodologias, cada um para a sua especialidade, e com experiência no ciclo de vida desses empreendimentos. Pode passar, sim. Falando agora um pouco do conhecimento do problema, do que a gente vai falar aqui, e falar de gestão em BIM com GIS, tendo como case estudos para desenvolvimento de projetos de encostas urbanas, que é encostas no Recife. E aí a gente tem alguns desafios, né? Vamos fazer um paralelo aqui ao corpo humano. As encostas, ela tem algumas, vamos chamar de patologias, encarar como se fosse os anticorpos, né, do ser humano. E aqui para a encosta, né? No caso da encosta, o corpo seria a topografia e a geotecnia. E o que a gente precisa manter a saúde, é, evitando áreas desordenadas, a ausência de saneamento, sistema de drenagem ineficiente ou ineficaz, ou inexistente, despejo inapropriado de resíduos sólidos, falta de vegetação que favorece, a falta que desfavorece a manutenção da estabilidade. Então, esses são fatores que a gente precisa tratar para reforçar o corpo, que no caso é a topografia e a geotecnia. Porque, principalmente aqui no Recife, em eventos de inverno, no período de chuvas, a chuva ela age como se fosse o vírus, né? Atacando o organismo que seria a encosta. Então, se a gente tratar, melhorar os anticorpos dessa encosta, tratando todos esses vetores, a ideia é evitar tragédias como tem aqui ao lado. Algumas imagens de reportagem de 2022 aqui no Recife, na região metropolitana, foram mais de 100 mortes, deslizamento de algumas encostas aqui na região. Pode passar, sim. Então, para esse desafio, aqui mostrando só alguns exemplos que a gente se depara, né, na região, são encostas bem íngremes, com estruturas inadequadas no topo, no pé também, risco de deslizamento. Passa mais um pouquinho aí, tem mais uma foto, só essa outra aqui agora, você vê aqui a encosta toda descoberta, né, com resíduos, com processos erosivos iniciando, e adaptações tanto no topo como no pé, com um risco alto. Os anticorpos aí estão bem frágeis. Pode passar, assim. Então, para tratar esse problema, a gente vai agora passa isso, Anderson, por favor. Falar um pouco da aplicação de GIS em BIM e da gestão dessa integração de ferramentas, né? Como gestão de projetos, a TPF tem dentro da sua estrutura organizacional o plano de qualidade do produto. E ele tem o objetivo de garantir o sucesso, o planejamento, a execução e o controle de todas as fases do projeto. E aliado a esse plano de qualidade do projeto, a gente também tem um plano de execução BIM. Combinação desses dois planos e o uso de diversas ferramentas, como vocês estão vendo aqui abaixo, para esse caso, você utiliza o InfraWorks, o 3D, Revit, Navisworks, o ProjectWise, o nosso CDE, Autodesk Cloud também, ArcGIS, o Slide 2 e GeoStudio, dentre outros. Esses aqui são os destacados. Passa isso, André? Então, aqui um fluxo do plano de qualidade da TPF aliado à execução BIM. Então, a gente tem os vários momentos, as fases do projeto, as entradas do projeto do produto com a estruturação da EAP, esse bloco maior que é o plano de produção, é onde a gente faz a integração do BIM e do GIS, né? Essas cinco pacotes aqui, desde o fluxo de produção, a definição das tecnologias do projeto, a definição dos modelos federados, dos fluxos de comunicação, até chegar à definição do nível de informação que a gente quer desenvolver para aquele trabalho específico. E abaixo disso, o plano de controle de qualidade. A gente define os fluxos de conformidade do projeto e os planos de inspeção. Tudo isso para promover um trabalho colaborativo via os nossos CDE. Então, essa estrutura, esse fluxo, apoia a gestão
dessa combinação BIM com GIS. Queria passar a palavra aqui para a Tati, para ele falar um pouquinho sobre esses requisitos de informações. Boa tarde, pessoal. Escutam bem aí? Creio que sim, né? Então, falando um pouquinho aí da parte da coleta de requisitos, né, vamos dizer assim, até para poder a gente iniciar a modelagem em BIM, né, de qualquer projeto. Então, a gente está apresentando aqui uma tabela que foi feita especificamente para uma encosta, chamada Encosta 111 aqui em Recife, na qual elencamos, então, todos os elementos do projeto, os objetos, né, e fizemos aí uma veiculação qual seria o lote que a gente quer apresentar, qual seria a descrição, né, que lei ele estaria presente, né, que lei ele estaria contido, e escolher que parâmetros a gente deveria aplicar, né, a cada objeto, né. Então, basicamente, esse aqui é só um exemplo. Começa aqui com esses parâmetros mais gerais, né? Alguns de elementos existentes também, e depois a gente vem para, por exemplo, no caso do encosta, elementos voltados para as disciplinas de terraplenagem, né? Terraplenagem, contenção, drenagem, sempre seguindo essa diretriz aí de utilizar layers conforme os padrões do próprio software do Civil 3D, que tanto o Civil 3D quanto o Revit, eles utilizam o padrão do NCS, da AIA, né? Então, até a criação de layers a gente criou conforme também o padrão AIA, tá? Para poder seguir tudo bem estruturado. E fizemos aí a seleção de diversos parâmetros, por exemplo, aqui para os solos grampeados, os grampos, então a gente tem que ter o ângulo de plantação, comprimento do grampo, diâmetro do furo e da barra, tipo de aço, FCK do concreto de preenchimento, volume de concreto, por aí vai. Então, algumas dessas informações aí, por exemplo, vocês podem ver outras também, tá? Então, seguindo aqui, então a gente, a partir desse quadro, né, a gente resume aí os requisitos de informação que o nosso modelo precisaria, né, para o caso, questão. E aí, Bruno ficou de falar essa parte, né, Bruno? Fala aí um pouquinho do checklist. Isso. Continuando ainda aqui com a gestão do projeto, a gente também tem um sistema de informações de qualidade, instruções de qualidade, para fazer o checklist dos projetos. Para esse trabalho específico de encostas, nós desenvolvemos um checklist de análise de estabilidade. E, além disso, a TPF, entendendo a importância e o risco desse tipo de trabalho, a gente contratou também um CQP externo, uma empresa de consultoria, para também avaliar o nosso trabalho. Esse conjunto, todo esse contexto, trouxe aí um apoio por meio de CQPs na área de estabilidade, consultores, painéis técnicos, fóruns, tudo isso para garantir a qualidade. Vou passar, Silvio. Então, a gente parte agora para falar um pouquinho, né, da engenharia que a gente aplica, né, por exemplo, principais soluções geotécnicas que são aplicáveis aí em encostas, por exemplo, quando a gente tem espaço disponível, né, que isso é uma coisa rara, a gente sempre busca fazer um retaludamento, que é um tipo de solução mais econômica, né, você vai tentar suavizar o talude. Em outras situações, né, quando a gente precisa fazer corte, de maneira geral, e não tem também muito espaço, a gente parte para solo grampeado. Hoje em dia aí a gente tem solução de solo grampeado convencional, que a gente coloca uma face de concreto, né, uma facezinha de concreto com a tela, e o outro do solo grampeado verde, que na face você pode botar aí uma biomanta, por exemplo, ou uma geomanta, né, associada a esses grampos. Em geral, para fazer também esse solo grampeado verde, o ideal era você também diminuir um pouco o espaçamento dos grampos, né? Porque ele termina ficando um pouco mais deformável do que o solo grampeado convencional. Tem um certo problema, né, na aplicação desse solo grampeado verde em encostas urbanizadas, né? Porque a gente quer, de fato, que as soluções não se deformem muito, né? Então, as soluções, a maior parte delas estão aí voltadas para o solo grampeado convencional. E outras situações que a gente pode executar aí, talvez, a cortina atirantada, pelo método tanto descendente como ascendente, você pode fazer a cortina atirantada ou em corte, ou até mesmo com algum retroaterro no seu
na sua retroárea, né? A cortina tirantada, ela é uma solução que ela, na verdade, ela pressiona o terreno, né? Ela realmente, em nível de deformação, ela é muito menor do que o solo grampeado, e ela geralmente vai ser utilizada em situações que você tem, por exemplo, edificações muito delicadas em cima, muitas edificações, e você não quer ter o risco de, né, sua solução promover um certo tipo de deformação e causar dano generalizado em várias casas ao mesmo tempo, né, por exemplo. Então, a gente, no caso aí, a gente chegou a prever alguns tipos de situação também, tá, cortina atirantada, tá? Aqui tem também soluções mais comuns, por exemplo, com os muros de gravidade, pode ser um muro de pedra amassada, um concreto ciclópico, às vezes também o gabião, muros à flexão, que já são um pouco mais, vamos dizer, inteligentes, porque eles usam o próprio retroaterro como um elemento para promover a estabilização. E a gente tem também outras soluções verdes também, como os solos reforçados com face verde, mas também tem os solos reforçados com faces de concreto, etc. Você vai ter vários tipos de soluções aí. Todas elas têm que ser feitas associando não só a contenção, mas assim associado com dispositivos de drenagem e sistemas de proteção superficial, né? Hoje em dia, assim, muitas vezes o pessoal só coloca uma especificação de, vou fazer uma hidrossemeadura, né? Mas muitas vezes você está fazendo cortes e aquele material ele fica estéril porque você cortou o material superficial que tem mais matéria orgânica, que é mais fértil. Então, hoje em dia a gente recomenda assim muito a gente utilizar também associado à semeadura uma biomanta, né? Que ela vai permitir também uma situação melhor para poder a hidrossemeadura pegar. E aí a gente vai partir agora para a modelagem em si, né? As tecnologias aplicadas, vamos dizer assim, que está dentro do nosso PQ6, que aí a gente mostra aqui, por exemplo, o fluxo de produção BIM que foi aplicado aí na maioria dessas encostas nossas, né? Que a gente trabalha basicamente a parte de terraplenagem e drenagem no Civil 3D, alguma coisa da parte de contenção, às vezes vem de algum elemento de Revit, mas em geral o próprio Civil 3D também já faz isso através de subassemblies, etc. E a parte de edificações ou paisagismo, em maneira geral, a gente tem feito no Revit. E aí tudo isso pode ser visto, por exemplo, no modelo de InfraWorks, que a gente vai mostrar aí. Esse modelo no InfraWorks, a gente acho que é um bom caminho dele para promover, por exemplo, vídeos no Twinmotion. É um bom caminho você partir para o InfraWorks para depois ir para o Twinmotion. Mas também pode fazer o caminho pelo Navisworks, por exemplo, que a gente consegue fazer aí, que a gente fez até um teste, né, na encosta 111, na qual a gente aplicou um planejamento para a obra através do Navisworks, né? E aí, enfim, mas você pode usar o Navisworks também só como modelo de federação, e para poder fazer as análises de coordenação, análise de interferência, por aí vai. E a partir de um plugin chamado Navisworks DataSmith Export, você também pode chegar no mesmo caminho lá de fazer um vídeo no Twinmotion, coisa assim. Na nuvem, a gente tem trabalhado internamente muito no ProjektWise, mas tem várias situações que o cliente também trabalha no Autodesk Construction Cloud, e aí a gente às vezes ou trabalha só em um, ou às vezes no dois, ou só no outro, né? Então, tá aqui em termos de CDE. Aqui, só para mostrar um videozinho curto do Encosta 111, mostrando aí, a gente, através de uma ferramenta interna, né, por exemplo, pela TPV, foi capaz de modelar todos os grampos, né, de forma bem automatizada. E vocês estão vendo aí um pouco de solução com paisagismo, feito aí de InfraWorks, né? E mostrando também agora a parte da infraestrutura, né? Isso aí é o sistema aí do design final dessa encosta. Ela foi toda contida com solo grampeado. Aí no Twinmotion, brincando mais, né, na visualização do modelo, tenta mais ter um tipo de iluminação melhor, né? Uma ferramenta mais adequada para mim, né? Eu não sei se vocês estão escutando o som, eu não me lembro de ter colocado o som aqui
Me diga, viu? Assim, Tarek, dá uma baixadinha só, por favor. Tá contigo aí, porque tá alto. Fica melhor assim, né? Tá bom assim, Sandra? Ficou bom, ficou bom. Mas é isso. Então, a gente também fez aí, como eu tinha comentado, né, fez um cronograma no project, fez ele pensando também na forma que a gente tinha estruturado o modelo, separou também o modelo por algumas áreas, se chamou áreas, área 1, área 2, área 3, parte 1, parte 2, cada uma, e a gente fez aí um planejamento para a obra, né, pensando também na drenagem. Vou mostrar também o vídeo aqui. Tem, mostrando aí, por exemplo, a etapa, né, vai ter um tratamento, uma limpeza vegetal, e aí a gente vem fazendo, concomitantemente, a primeira etapa da drenagem, você tem que ir fazendo já o desarme, né, da drenagem. E é uma coisa assim que não pode deixar de prever esse planejamento, muito alto, né? Deixar de prever esses planejamentos, né, que todas as obras de contenção tem que começar pelo seu pisago, certo? Porque não adianta você fazer toda a contenção se você não tiver um pisago para sua drenagem, não dou uma chuva, um inverno para a tua obra estar toda deteriorada, né? Eu também que teve aqui, mas acho que ok. A gente mostrou ali também que foram modelados todos os grampos e as etapas dela foram todas também modeladas. E aqui a gente vai falar só um pouquinho assim de algumas ferramentas para melhoria de produtividade, né? E alguns são, por exemplo, alguns subassemblies que a gente criou, subassemblies para muros de gravidade, cortina atirantada, solos reforçados, certo? Subassemblies feitos através do subassembly Composer, que também são capazes aí de lidar com diversas situações aí de cortes, nível de terreno em situações diferentes, né? Ele vai se adequando. E aí a gente vai falar um pouquinho do TPF Tools, que foi uma iniciativa aí da TPF que, vamos dizer assim, tem promovido alguns ganhos para a companhia em termos até de modelagem BIM, né? Para quem já trabalha com BIM para infraestrutura no Civil 3D sabe qual a dificuldade. Então, o TPF Tools chegou aí para permitir a gente alcançar o BIM, vamos dizer assim, de maneira mais suave, né? Então, ele tem praticamente aí esses cinco objetivos principais, né? Ele é um plugin feito para integrar as ferramentas personalizadas produzidas pela TPF em um único ambiente. Então, em geral, quando a gente tem uma empresa que ela vai crescendo, a gente tem várias equipes diferentes, com problemas diferentes, vão gerando soluções diferentes. E muitas vezes é difícil você gerir todas essas soluções diferentes, né? Então, o plugin nos ajuda a trazer, a gente fez um trabalho de coleta de tudo que foi desenvolvido, fez uma seleção, né, e conseguiu aí disponibilizar para todos as ferramentas que foram selecionadas, né, para todas as equipes, né. A gente também serve como uma fábrica de automações voltada às equipes, então quando a gente precisa, tem algum gargalo, alguma coisa, vai lá, chama o pessoal do TPF Tools e a equipe consegue muitas vezes solucionar o problema, mas se não solucionar dessa vez, já fica para a próxima. E aí também a questão de aceleração do desenvolvimento, né, por meio de equipe dedicada e especializada em programação. Então a gente tem equipe tanto de programadores como engenheiros programadores também na equipe, que também estão aí à disposição para desenvolver o que for necessário. É um fomentador de programação também, porque a gente pode, a partir do primeiro quadro que eu estava falando, né, a gente consegue coletar, né, das equipes, então, ao mesmo tempo, as equipes ficam estimuladas a desenvolver também mais programações e podem fornecer ao TPF Tools, que vai disseminar, né, para todas as equipes. Mas, assim, o principal ponto mesmo do TPF Tools, o maior ganho dele é o fato dele ser um mecanismo estruturado de disseminação dos padrões, né, que são criados pela empresa e três equipes. Inclusive, a gente tem dentro do TPF Tools as frentes que trabalham aí com templates, né? Então, a gente está trabalhando templates para poder, através do próprio TPF Tools, fazer com que todo mundo já tenha os templates em suas máquinas, sem estar precisando acessar
uma pasta específica, etc. Você vai abrir um novo arquivo e já vão estar os templates da TPF à disposição, né? Sempre que tiver alguma atualização nesses templates, como eles já vão estar integrados ao software, no servidor e ligados a todas as máquinas, eles também é possível fazer isso, né? Além do mais, assim, semana passada, o grupo da TPF Tools também conseguiu criar um mecanismo para monitorar o uso do TPF Tools, ver quais são as ferramentas que estão funcionando melhor. Tem um sistema também de feedback e de, né, para a gente poder corrigir bugs, etc. Então, além disso, a equipe do TPF Tools conta com um time de consultores internos, né? Uma equipe a gente chama de equipe consultiva e uma equipe de desenvolvimento, né? Então, vamos dizer assim, tem muita gente aí envolvida para sempre dar a melhor solução, né, para os projetos, certo? E aí a gente selecionou aqui as principais ferramentas que a gente tem utilizado aí, e alguns foram lançados até recentemente também, mais alguns, para projetos de contenções, de encostas, etc. Por exemplo, a Soil Nail, muito utilizada, o Geotechnical Survey também, que nos ajuda a fazer os perfis. Hoje em dia ele já tem uma ferramenta também chamada GeoSurfaces, que a gente gera os perfis e a partir deles também é capaz de gerar as superfícies. Uma vantagem desse GeoSurface em relação, por exemplo, ao Geotechnical Modeler da Autodesk é que ele é capaz de interpolar as áreas que não têm informação, assim, sem precisar ter um elemento na extremidade e outro na outra, né? A gente cria uma área de influência e ele popula aquela área de influência de cada sondagem. Então, foi uma lógica um pouco diferente, mas que para a gente deu resultados melhores na parte desse GeoSurface, né? A gente está com essa ferramenta aí rodando, estamos nos primeiros testes dela, mas ela está sendo excelente. E aí a gente tem também uma ferramenta chamada Foundation Painting, que é uma ferramenta para permitir a gente fazer aquele escalonamento de seções, né, transversais, né, quando a gente precisa fazer, por exemplo, um aterro em uma superfície muito inclinada, uma encosta muito inclinada. Então a gente precisa fazer aí até nas literaturas e nas próprias normas, algumas especificações dizem que você tem que fazer aquele denteamento do terreno existente para poder travar melhor seu aterro, né? Então a gente é capaz de modelar isso, inclusive a gente não tem mais problema de ter que ficar indicando inserção na mão, fazendo quantificação disso na mão, que agora a gente já é capaz, né, de fazer esse denteamento automaticamente, certo? Então, ferramenta excelente. A gente também tem essas outras ferramentas de surface analysis e os próprios subassemblies, né? A gente, dentro do TPF Tools, também está sendo feito um trabalho de fazer a gestão das bibliotecas, inclusive bibliotecas de subassemblies, né? Para poder manter todas as máquinas sempre com os subassemblies mais atuais. E aí a gente vai falar um pouco aí dessa questão dos fluxos GIS e BIM, no Civil 3D, né? Então, basicamente, eu falei todas aquelas ferramentas e não falei dessa ferramenta aqui, a primeira, que é a Property Setter, que eu vou falar agora, que é uma ferramenta que nos auxilia na parte de imputar as informações nos objetos da modelagem, certo? Então, a gente criou dentro do TPF Tools uma ferramenta para facilitar um pouco aquele fluxo muito manual que existe dentro do Civil 3D de criar property sets, inclusive até dos IFCs, né, para gerar, é um trabalho às vezes muito manual, e esse property setter veio aí para nos auxiliar, né, nessa uma automação maior. E aí a gente pega os modelos Civil 3D, a gente pode, então, usá-los no InfraWorks, Navisworks, ou no ArcGIS, que é o nosso foco aqui agora, tá? Então, gestão de informação, né, sim, né, BIM mais GIS, modelo, em múltiplos modelos de planejamento 4D, e infinitas possibilidades você tem o ArcGIS ligado a modelos, né, com o ArcGIS ligado a modelos. Então, a gente, inicialmente, no nosso modelo, por exemplo, você começa com a sua topografia, você vai fazer a modelagem do terreno natural, você vai depois vir para o lado direito aqui, onde vai fazer a modelagem da condição existente, vai identificar, muitas vezes essas topografias vêm de campo com alguns problemas no cadastro, então você vai identificar em imagens, etc., vai fazer uma fotoidentificação, cadastrar todas as interferências que puder, né? Pode também, já na modelagem da construção existente, modelar as camadas geotécnicas, depois a gente vem, modela
as soluções e compila todas elas, né? E aí faz aí depois, quando vai gerando esses modelos federados, a gente tem que fazer alguns ajustes, algumas coisas passam, os objetos passam por cima do outro, aí você tem que ir fazendo alguns ajustes, né? A gente faz também essa estruturação e segmentação dos objetos para aplicar o Property Setter. A gente separa as partes de cada objeto, né? As partes que precisam ter propriedades semelhantes, em layers, e esses layers, né? A gente, a partir dos layers e das propriedades que a gente falou ali nos requisitos de informação, logo no começo, a gente junta tudo, né? E vai fazer uma base de dados. Essa base de dados ela fica no SharePoint em uma lista de SharePoint, né? Que, e aí, a partir dela, a gente pode popular todos os dados, todas as informações que a gente quer do projeto, os property sets, etc., nos objetos, tá? Então, a gente praticamente, através do TPF Tools, a gente criou um fluxo que, na nossa visão, simplificou a imputação de informações nos objetos. E aí, só que a gente sabe também que o BIM não é só trabalhar nos modelos autorais, né, das companhias comerciais, etc. Então, a gente fez um exercício de como faria para também conseguir exportar em FC, né, fazer todo esse trabalho que todo mundo vem sempre se dedicando aí. Então, a exportação para IFC, por exemplo, a gente fez um teste, né, na área de infraestrutura. A gente tem, então, dentro do Civil 3D, a exportação em IFC pode ser feita 2x3, 4 e 4x1, certo? O nativo. E aí tem também um plugin aí, que é o IFC Extension, certo? Que ele nos permite também utilizar o IFC 4x3 Addendum 2, né? Então, basicamente, esses dois caminhos, eles são possíveis, vocês vão ver a diferença deles aqui no final, tá? Então, a questão da exportação para o IFC, então, é uma coisa que no Civil 3D é um pouco mais trabalhosa do que no Revit, segundo a gente estava conversando, porque no Revit, quando você vai criar um elemento de parede, wall, por exemplo, quando você vai exportar em IFC, todos os elementos daquela parede já estão calculados, né, no Revit, e eles são exportados para IFC, e o teu IFC já entende que aquele wall é um IFC wall, né? No Civil 3D, não, a gente tem que ter o trabalho de pegar todos os objetos e dizer quem eles são, certo? Então, dá um trabalho bem maior, assim, para quem está aí na área sabe essa dificuldade, né? Mas eu sei que também, quando você passa a fazer vários projetos, você já vai salvando seus modelos, né, de mapeamento dos objetos, das propriedades, etc. Isso vai facilitando também, mas é um trabalho que definitivamente não é muito fácil, né? Não é muito intuitivo para quem quer exportar para IFC conforme o IFC esquema, né, previsto, né? Então, em Civil 3D. Então, a gente estava falando aqui de algumas coisas, eu acho que eu esqueci até de comentar, né, que nesse IFC Extension, a gente tem basicamente três arquivos que são gerados também. É um de configurações, esse Configuration, IFC Infra Configuration, Export Mapping e Export Property Mapping. Então, esse Configuration, ele é onde você diz se o objeto vai ser exportado para IFC, sim ou não. Então, ele é uma lista, esse JSON, ele é uma lista, você vai dizer, vai botar lá true ou false, se eu não me engano, é yes ou no. E aí ele vai dizer se o objeto sai ou não. Esse mapping vai dizer o objeto do Civil 3D, ele é que objeto IFC, do IFC esquema. Então aqui você vai dizer o que cada objeto é. Isso tudo tem que ser feito assim, editando um arquivo, às vezes no Notepad ou algum outro mecanismo. E aqui também Export Property Mapping, que você vai exportar as propriedades, né? Você vai dizer, você vai setar as propriedades, né, que existem no Civil 3D e vai dizer quais são as que tem no IFC. Então, basicamente, são esses três arquivos que governam como você vai exportar seu IFC, certo? Também aqui nas opções do Civil 3D, ele não tem nenhum Model Definition View diferente, né? Assim, você não pode configurar isso, ele só tem um padronizado que é o Coordination 2.0 lá
BuildSmart. A gente também aqui na parte, só para mostrar, que a gente tem que fazer aí para poder fazer, tornar real um IFC, dentro do IFC esquema, você tem que ficar pesquisando no próprio site da BuildSmart vários elementos para poder ver se com eles eles podem ser bem associados ao teu objeto, senão você vai ter que criar um objeto genérico, criar propriedades neles. Então, assim, tem uma série de dificuldades, né, ainda nessa área de infraestrutura. Eu entendo, assim, que deve ter muita gente aí buscando formas de tornar isso mais didático, né? E aqui, enfim, o mapeamento correto, o elemento pode ser exportado em atributos das classes FCD4, possibilitando a definição completa de todos os puppet sets e quanti sets desejados, né? Aqui é um preenchimento, inclusive, muitas vezes é um preenchimento muito manual. Aí a gente fez alguns aspectos aqui, alguns aspectos dessas exportações. Então, mesmo com a publicação de IFC 4.3 adendo 2, ainda há muitos tipos de objetos na solução de condições que não são facilmente mapeados, né? Isso aí a gente deu um trabalhão procurando e muitos a gente realmente não encontrou nada que fosse equivalente. Então, tem que ficar usando aqueles elementos genéricos. E ele é muito, assim, quando você olha aqueles domínios do IFC, eles são muito voltados, assim, se você olha, observar bem, tudo é voltado para infraestrutura logística, né? Tipo, rodovias, ferrovias, portos e hidrovias, túneis, pontes. Então, mas você vê a parte, por exemplo, saneamento, irrigação, canais, sistema de abastecimento ainda não está contemplado, né? E a gente sabe que isso é uma dificuldade que todos precisam, né, superar, né? A gente faz projeto de infraestrutura de tudo, né? E aí tem a exportação, né, com o objetivo, o principal objetivo de exportar para a EFC, né, vamos dizer assim, se a gente for pensar, poxa, mas para que eu vou exportar para a EFC? Estou fazendo tudo no Civil 3D, sei lá, o meu cliente já tem uma licença tal, você vai fazer tudo no Civil 3D, porque eu vou exportar para a EFC, né? Então, aí ficam essas questões, né? Que, na verdade, assim, nem todos os clientes precisam ter o dinheiro para fazer uma implantação BIM e instalar e ter um pacote completo, né, para ver os produtos. Então, assim, existe sim uma importância em a gente conseguir exportar os IFCs, né, para que, vamos dizer assim, os órgãos públicos não precisem estar sendo onerados por coisas que são, vamos dizer assim, para os designers, né? Não é isso? Então, nesse aspecto, né, é o interesse dos órgãos públicos nesse meio de IFC, para que os analistas possam efetuar suas análises de modelos sem adquirir essas soluções comerciais. Mas o IFC também tem a principal função dele, que é permitir interoperabilidade, né, entre softwares de companhias diferentes, softwares livres, etc., né? Então, um padrão aberto, né? Enfim, dentro do software de Revit, eu já comentei isso, né? A questão que o Revit associa automaticamente no Civil 3D, tem que fazer na mão. E a associação de objetos de Civil 3D é necessário que seja feito um mapeamento manual e pesquisa, né? E realmente complica. E aí a gente fez também um quadro aqui com a comparação da exportação nativa com a exportação pelo UFC Extension. Então, por exemplo, ambas saem já referenciadas, sai tudo ok. Só a nativa consegue entender um multi-view block e transformar já diretamente em sólido. Na UFC Extension, ele não entende que um multi-view block é um sólido. Você tem que explodir. Dados vão com os atributos. Suporte para versões mais recentes só na Extension. O do Civil só vai até 4.1. A gente está falando do Civil 3D 2024, tá? Que é o que a gente trabalha. Possibilidade de editar, customizar de maneira avançada, que vai ser exportado através de um arquivo JSON. Aqui você pode configurar melhor. No nativo não tem muita configuração. Facilidade de uso. O nativo é mais fácil. Desempenho de exportação. O IFC Extension tem sido mais rápido para a gente. E a interoperabilidade de BIM/GIS é possível com ambos os IFCs, né? Tá? Desde que você tenha cuidado dessas exportações. Eu agora vou passar a palavra para Sanderlan. Muito obrigado, pessoal. Beleza, vou ser rápido aqui, tá faltando um pouco tempo, mas aqui eu trouxe um fluxo simples do que a gente faz hoje. Eu sei que essa integração BIM e GIS, ou para em português SIG, né? Ela não é muito comum, não tem muito aí na literatura coisas a respeito. Mas como é que funciona esse grande fluxo aí? A gente
já fez essa integração com arquivos em Revit, Civil 3D e atualmente também com IFC. Então, tudo isso que foi mostrado anteriormente também é um processo que você tem que fazer no BIM para poder também ser reconhecido no GIS, assim como também ele vai ser reconhecido no IFC. Não adianta a gente fazer de qualquer forma, que muitas vezes isso não vai ser reconhecido e essa estrutura não vai constar lá também. E aí existem dois fluxos. A gente vai mostrar hoje o BIM com GIS, mas existe um fluxo chamado ArcGIS GeoBIM, que é o aplicativo da Edge, que faz essa integração com a ACC, né? Ele é uma parceria que eles têm aí. E a gente tem até vídeos aí no YouTube, se pesquisar GeoBIM, enfim, relacionado à Edge, a gente tem um vídeo que vai falar a respeito disso. Então, eu vou focar mais nessa parte do GIS mais BIM, GIS mais BIM, né? E aí, esse fluxo é o seguinte: a gente carrega essas estruturas dentro do ArcGIS Pro, tanto do Revit ou do Civil, faz as transformações ou possíveis edições, depois sobe para a nuvem ali da Edge, que atualmente a gente usa o ArcGIS Online, mas é possível também no ArcGIS Enterprise. E posteriormente a gente cria as aplicações baseadas nessas estruturas que estão em nuvem. Então a gente pode criar ArcGIS Dashboards, que a gente chama, é uma aplicação da Edge também, ou SIGs na web, tudo isso relacionado. E uma coisa que é possível fazer é você relacionar qualquer tipo de estrutura, não só o BIM. O SIG ele abre uma possibilidade. Então, você pode ter shape files ou poligonais ou linhas relacionadas a Compesa, no caso aqui é Compesa aqui em Recife, né? Mas a Neoenergia também. Então, tudo isso ele pode estar integrado dentro do seu SIG também junto com o BIM de várias estruturas. Pode passar aí, Tag. E aí aqui eu trouxe um fluxo simples. Geralmente o civil ele não precisa fazer esse fluxo de georreferenciamento, mas o Revit ele precisa de um tipo de georreferenciamento específico para poder ser reconhecido no SIG. Então, a gente pode deixar o vídeo passando aí. A gente precisa definir essas métricas assim que abre o projeto ali, né? Dizer que é em metros, definir isso, porque coordenadas UTM, que é o que vai ser reconhecido lá, eles são coordenadas métricas. Não adianta a gente querer colocar coordenadas geográficas e depois pode funcionar ali para o Revit porque você não tem uma referência específica. Mas depois que você leva para o SIG, seu projeto está em sistema métrico, não está em sistemas de graus decimais, né, que aí seria as coordenadas geográficas. Então, tem algumas diferenças. Você precisa definir também esse ponto base do projeto, precisa ser igual ao ponto base, o ponto de levantamento topográfico, o norte verdadeiro, como você só define um ponto como origem ali daquela coordenada, você também precisa definir a angulação do norte verdadeiro, porque o que pode acontecer você fez uma edificação, quando for plotar lá, quando ela passar para o SIG, ela pode estar deslocada, pode estar em outro sentido, pode estar deslocada, pode não bater corretamente, só o ponto que você indicou. Então, precisa ter essa inclinação do norte verdadeiro também, alocada aí nesse sistema, e depois que tiver tudo isso preparado, salva, e aí só jogar dentro do ArcGIS Pro, e aí pode passar aí, tá? E aí, jogar dentro do ArcGIS Pro, você vai conseguir ver o projeto como um todo. Se for do Revit, ele vai mostrar já com como é o nome? Vai mostrar com as separações de arquitetura, enfim, tudo aquilo que foi definido lá. Se for de civil, ele vai trazer com diversas estruturas, como ponto, linha, superfícies, topografia, do jeito que foi definido lá também, mas com um tipo de estrutura diferente. E aqui no SIG a gente tem outras possibilidades. A gente não vai conseguir modelar no SIG, mas toda a tabela de atributos, todos os elementos que foram colocados lá, a gente pode adicionar mais ou fazer edições diretamente aqui. Então, imagina que tudo já foi definido lá no próprio Etcetera, como o Tarek mostrou. Mas se eu quisesse adicionar mais alguma coisa, se eu quisesse trazer uma tabela de relacionamento de cronograma financeiro, ou então outros tipos de estruturas de BIM, 6D, etc., enfim. E aí você consegue também fazer esse relacionamento aqui, porque a gente tem essa facilidade no SIG de fazer esse ligamento, essa ligação de pontos ali relacionados com tabelas de estruturas relacionadas também. Então, isso abre outras possibilidades.
Pode passar. E por fim, aí eu vou mostrar um resultado, que esse é um link na web. Então, a possibilidade aqui é enorme, né? Então, a gente consegue trazer aqui todas as estruturas que podem ter sido modeladas dentro de uma cidade, até dentro de extensões continentais, e aí fica a critério de como você vai fazer. Tudo isso no mesmo ambiente. Esse é só um link que a gente compartilha na web para o cliente, no caso. E a gente pode ter todas as estruturas modeladas em BIM, assim como todos aqueles elementos em si que eu mencionei anteriormente, também dentro do ambiente. Então, arquivos que foram modelados em Revit, a gente tem aí, que é esse aí, a gente consegue também sobrepor com arquivos modelados em Civil, que às vezes são um para urbanístico, às vezes tem dimensões diferentes. E aí, uma outra coisa que a gente trouxe aqui também foi a possibilidade do avanço 4D. Eu mencionei o 5D e tal, é possível, mas a gente precisa estruturar melhor. E a gente trouxe um exemplo do 4D, que aí é aquilo que Tarek mostrou nos vídeos anteriormente, que foram feitos lá no Twinmotion ou no Navis. A gente consegue fazer aqui diretamente dentro do próprio SIG com elementos como filtro. Então, eu tenho um filtro ali em cima que eu vou passar, e aí ele vai ter esse avanço temporal baseado nesse filtro. Ou eu também posso fazer filtros pelas fases só, assim como eu vou fazer posteriormente aí. E todos os elementos que estavam lá também, assim como os atributos que estão relacionados a ele, vão aparecer também aqui nos pop-ups. Então, assim, eu consigo trazer bastante coisa para cá, consigo visualizar e consigo ter essa dimensão geográfica que é muito importante. Como eu tinha mencionado também, os filtros de fases, eu consigo fazer, assim como tem um filtro ali chamado fase ali em cima, e aí eu consigo fazer esse filtro de fase. É, Existe a possibilidade também de ligar e desligar as camadas, como está aí, então eu tenho várias encostas, eu posso fazer isso, posso sobrepor camadas diferentes, posso trazer nuvens de pontos, posso trazer imagens de aerofotogrametria também, colocar, então, assim, inúmeras possibilidades a gente consegue trazer para aqui, como quantitativos, a gente pode trazer as tabelas também relacionadas a isso para demonstração daqui, então vai depender muito do cliente, do que o pessoal quer visualizar de fato rápido, gráficos também resumindo isso. Então, todas as informações que eu posso ter dentro do guia ali, eu posso trazer como filtro. Então, imagino que, se você tem relacionado talvez um cronograma financeiro, eu quero somente os objetos que gastaram mais de mil reais, estou supondo aqui, R$ 1.000 para fazer ele. Então, eu vou filtrar todos os objetos que vão gastar R$ 1.000 para fazer ele. Então, existe essa possibilidade porque está tudo relacionado. E aí, é isso. Acho que a gente passou um pouquinho do tempo, só tem mais esses impactos positivos de integração, que é justamente tudo isso que eu já havia mencionado aqui, essa gestão de portfólio de projetos em 3D em uma única plataforma, a possibilidade de controlar os avanços físicos e financeiros, a possibilidade de ter também os modelos super detalhados, assim como a gente vê lá na modelagem BIM, essa permissão também de a gente ter essa gestão de fases de obras e manutenção de todos os ativos que a gente possa ter lá, né? No caso das encostas também, a gente pode ter esse monitoramento de instrumentações geotécnicas. Então, imagino que a gente pode ter instrumentos sensores ou outras coisas que são dados em tempo real, a gente consegue também imputar no sistema de SIG como esse na web. E o cliente ele vai acessar isso também ali de forma em tempo real, né? Tudo que for atualizado, dados de levantamento de campo também a gente pode trazer diretamente para aqui. E aí é isso, assim, de modo geral, essas permissões de planejamento de obra também a partir de modelos 3D e 4D, né? E essa visão de planejamento de portfólio, enfim, são inúmeras possibilidades. Acho que é isso, se vocês quiserem complementar com algo, mas acho que a gente passou um pouquinho de tempo, então me desculpe. E assim, a gente também quer agradecer aos colegas que participaram disso, muita gente participou, foi um trabalho muito grande das encostas. Se Bruno quiser falar alguma coisa, o Tarek a respeito também. Exato, e agradecer também a todos aí. Eu queria até fazer alguns agradecimentos especiais aqui à Juliana Scanoli, né, que nos apoiou aí bastante, o próprio Carlos Malencono também, que se dobrou aí em três, né, para nos ajudar, o próprio Sam também que voltou, Sanderlan, Bruno, né, todo mundo aí que participou, e agradecer também a diretoria, a toda a equipe. Obrigado, gente. Bruno, quer falar alguma coisa, Bruno? Acho que é isso, complementar que aqui é uma parte da equipe, né? Deu para pegar todo mundo na foto, mas
boa parte da equipe está aqui e ainda estamos desenvolvendo esses projetos desafiadores. E agradecer a participação de todos aqui no Masterclass, segurado pelo convite e Excelente. todo o pessoal que desenvolveu essa apresentação. Obrigadão, Obrigado. gente. Deixa eu voltar minha tela. Continuem aí, porque a gente tem umas perguntinhas para responder, por favor. Muito bacana, muito interessante. Deixa eu voltar aqui para minha tela. Eu queria só agora rapidinho convidar o meu colega, o Eduardo Pinheiro, que ele é da equipe de admissões do mercado em português, para ele comentar aqui 2 minutinhos sobre o nosso master e logo a gente vai responder as perguntas que entraram do público para a equipe da TPF. Então vamos lá. Primeiramente, agradecer aí a todos a participação, professores e convidados. Então, sobre esse Master, é um programa que abrange a gestão da metodologia e processos BIM, que visa coordenar informações em todas as fases do projeto. Também oferece uma abordagem inovadora ao mercado, destacando a importância da digitalização para enfrentar desafios globais e com uma experiência prática em projetos reais, que esse é o grande diferencial da Zigurate, né? Então, se divide em grandes 5 blocos que vocês estão vendo aí. E essa formação, no final, os profissionais que estudam faz o Master, pois tem a dupla titulação aí com o diploma da Zigurate da Universidade de Barcelona. Tem a duração de 1 ano, vai começar agora em novembro, no dia 11, e as aulas são 100% online síncronas, com aulas ao vivo durante a semana. Caso vocês tenham aí interesse em saber mais informações, é só escanear aí o QR Code e teremos aí uma enorme satisfação em atendê-los. Eu deixo aí com toda a equipe, continuando e respondendo as perguntas. Boa tarde, obrigado. Obrigada, Edu. Vamos lá, gente. Tenho aqui algumas perguntinhas para vocês. Eu vou ler e aí vocês fiquem à vontade para responder. Tem uma pergunta do Joaquim perguntando quanto a é possível conectar o BIM com outro software de SIG sem ser o Egiri, como o QGIS, por exemplo? Eu posso responder isso aí. Não, por enquanto o QGIS ele tem uma visão de 3D lá, mas é mais para nuvem de pontos. Ele não consegue ler arquivos do Revit, como por exemplo do Civil, do DWG, ele consegue ler 2D, mas nada 3D. Então, por enquanto, a gente ainda não. O QGIS ele não tem suporte para esse tipo de estrutura BIM, por enquanto, né? Pode ser que no futuro próximo ele consiga fazer isso. Eu pensava que estava saindo minha voz, perdão. É, tem uma pergunta aqui da Renata: quais são os principais desafios na gestão de grandes volumes de dados espaciais em GIS e BIM, especialmente em projetos de contenção de encostas? A gente viu vários impactos positivos, que o Sanderlan fechou a apresentação trazendo vários benefícios. Agora a gente queria saber quais foram alguns desafios que vocês encontraram aí nessa trajetória da TPF. Quer falar, Sandra? Ou quer que eu fale alguma coisa? Porque realmente a parte de dados GIS aí eu acho que era com você, mas assim, de fato, gerir informação sempre é uma coisa complicada, né, gente? Você tem que estabelecer todas aquelas bases que o Bruno falou, né, para a gente ter um CDE, para a gente sempre ter os arquivos nas suas pastas adequadas, né? Existe também, hoje em dia, uma visão de nível de objetos, etc. E assim, a gente sempre está trabalhando com essa interconexão entre os softwares, então sim um grande desafio, sabe? A gente, eu acho que buscar evitar guardar coisas em arquivos de Excel, etc., passar a usar banco de dados, né? São coisas, acho que são interessantes. Eu acho que, por exemplo, através do TPF Tools, a gente conseguiu um pouco disso, né? Que as coisas ficam em bancos de dados e ficam sendo disseminados para as equipes. Eu acho que ele é um ponto focal para a gente, né? Nesse tipo de situação. Agora, quando se fala assim, de grandes volumes de dados espaciais, etc., aí tem aí já que falasse de problemas de quanto de armazenamento eu vou ter que ter na nuvem, né? Eu vou estar, se eu estiver tratando aí de dados de monitoramento, de instrumentação, com dados a cada 1 minuto, né? Imagina, você está monitorando, sei lá, um parâmetro do solo a cada 1 minuto, daqui a 5 anos, quantas saídas eu vou ter tido, né? Então, passa a ser um problema grande. Eu diria o seguinte, por exemplo, um CDE que não seja pago pelo tamanho é uma boa saída, tá?
Por exemplo, o ProjectWise, ele é um software, não sem querer fazer propaganda do ProjectWise, mas ele é um software que ele não cobra pelo tamanho do armazenamento, ele cobra pelo número de usuários, né? Então, talvez, né? Mas aí, enfim, e tem outras coisas, né? Tem outros elementos, mas, enfim, eu acho que é mais nessa linha, sabe? Quer complementar, Sanderlan? É bem isso, assim, eu acho que a pergunta dela também foi da Renata, né? Tava vendo aqui no chat. E aí foi relacionada também a essa questão do volume de dados espaciais, né? Então, eu não sei se ela conhece o CDE, né? Que são ambientes de armazenamento também, mas assim, não só de armazenamento, mas de gerenciamento dos projetos como um todo. Colaboração, né? Uhum. Mas aí lá a gente não tem essa dificuldade que nem o Tarek falou, de armazenar. Pode ser inúmeros dados ali, porque ele não cobra pelo armazenamento. Mas se a gente não tivesse CDS como esse, a gente teria uma preocupação grande de onde vai armazenar isso, como é que vai compartilhar esses projetos, quem é que está abrindo, quem é que está usando, e tanto para projetos em BIM como também projetos em GIS, porque ele tem abertura para armazenar qualquer tipo de estrutura, seja imagens, seja tabelas, e aí a gente tem esse controle porque a gente tem CDEs para isso, né? E aí não tem muitos problemas relacionados a isso. Excelente, gente. E para fechar, eu queria que vocês deixassem uma mensagem para o público que está aqui conectado e para quem também se inscreveu, que vai receber essa gravação dessa masterclass, para a gente fechar a sessão. Vou pedir para o meu colega Bruno fazer essa mensagem pela gente aí. Fala aí, Bruno. Primeiro é mais uma vez agradecer, né, a oportunidade para todos, né, quem está apresentando, quem organizou para vocês, tanto para quem está participando, e dizer que desenvolver projetos de engenharia, de consultoria, é desafio, todo dia a gente passa por um desafio diferente e a nossa busca é sempre estar fazendo algo melhor, sempre tem alguma coisa a melhorar nos processos, nos fluxos, então essa é a nossa visão, nosso objetivo, claro, satisfazer o nosso cliente, tanto a empresa, como os internos, como os externos, e a satisfação vem pela qualidade. Você começa a fazer com excelência, você traz essa satisfação generalizada. Essa é a nossa meta, a nossa busca, nossa intenção. Excelente, Bruno, perfeito. E dito isto, eu finalizo aqui agradecendo ao Bruno, Sanderlan, Tarek e toda a equipe TPF. E agradeço também a todos os assistentes, a todo o público de hoje e até a próxima. Muito obrigada, gente. Tchau, Obrigado, tchau. pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.